Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte e já conhece, né? O Saúde e Você. Tá tudo bem com vocês e com a família? A saúde vai bem? Então, a partir de agora, você vai acompanhar comigo os destaques do programa de hoje. Leishmaniose ou calazar, com certeza você já ouviu falar. Mas você conhece realmente essa doença e sabe como identificar os sintomas? Então fica ligadinho. E atenção, mamães de primeira viagem. Você está tendo dificuldade em amamentar? Um especialista vai tirar todas as dúvidas aqui no nosso estúdio. E mais, aumentou o número de casos de Zika vírus em grávidas aqui na Paraíba e especialistas alertam sobre a importância do pré-natal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde e Você, que está começando. Sejam bem-vindos ao Saúde e Você deste final de semana novamente. E olha, gente, não tem nada mais incômodo do que sofrer com alergias. E agora no inverno, devido ao tempo úmido, os sintomas se agravam cada vez mais. Entenda na reportagem. Maiara é alérgica crônica. Desde pequena sofre com a reação que a poeira, mudança de clima, alguns alimentos e remédio causa nela. Uma vez com a medicação, foi cefalexina, eu tive um edema de glote muito severo, cheguei a ser socorrida, fiquei sem falar, sem enxergar, sem escutar. Então, assim, foi bem severo. No primeiro eu já não me senti muito bem, mas no segundo comprimido, quando deu mais ou menos uma hora que eu tinha feito a ingestão do comprimido, começou os sintomas na pele, parecia que estava pegando fogo. E quando eu olhei para a mão, como eu estava dormindo, eu acordei já um pouco desnorteada. Quando eu olhei para a mão, as unhas estavam todas roxas da mão e do pé, a boca. Então, assim, foi bem severo. Para a gente, como Maiara, as mudanças climáticas desse período ativam ainda mais as alergias. É difícil, né? Porque, primeiro, as alergias elas são desenvolvidas, são desencadeadas a partir da mudança brusca de temperatura. É o que mais nós temos nesse momento. O tá quente, de repente esfria para chover. Isso atrai muita alergia, né? A rinite principalmente, né? Evitar o que faz mal é básico na busca pela qualidade de vida do alérgico. Mas, principalmente nas crises, é recomendado o uso de medicamento por parte dos especialistas. O problema é que algumas alergias se confundem com as viroses, já que os sintomas são praticamente os mesmos. A rinite alérgica tem aquelas características, né? Espirro, coriza, nariz obstruído. A virose tem exatamente igual. E qual a fronteira que separa a virose de uma alergia? É a febre. Às vezes chega no meu consultório e digo, menino, você teve febre? Eu disse, não. Aí eu pergunto, você ficou febril no primeiro dia, no segundo dia? Teve uma moleza no corpo grande? Isso aí é uma virose. A alergia respiratória não faz isso. A alergia respiratória é apenas coceira nos olhos, no nariz, coriza, nariz obstruído e muito espirro. Com o passar dos anos, Maiara tem conseguido levar uma vida quase normal. Mas tem gente que não entende a condição dela e já ofereceu até o que ela não poderia comer. Muita gente realmente acha que é frescura, acha que é besteira. Inclusive, eu já tive 2 episódios, um com lagosta e outro com camarão. Com camarão foi em yakisoba. Eu pedi sem o camarão e o pessoal, não, bota tudo com camarão. Quando eu comi, realmente já começa a inchar a garganta, você já começa a se sentir muito mal. E da outra vez foi com lagosta, né? Então eu sempre conto os episódios que já se passaram, para as pessoas saberem que realmente é algo grave, que ambas as vezes eu precisei ir para o hospital, ter atendimento médico, uma vez eu precisei ser interna por conta disso. Mas tem também os fungos e os ácaros, né? São os principais alérgenos das alergias respiratórias. E o que é que se deve fazer nesse momento para evitar o contato maior com ácaros e fungos? É evitar a sua proliferação. E quem é que faz isso? O sol, a luz solar.
a luminosidade do quarto. Eu sempre recomendo para os meus pacientes que têm rinite alérgica, que têm asma, que nessa época do ano, chegou o sol, abre a janela para entrar a luminosidade do sol. Porque ácaros e fungos não convivem com a luz do sol. O ideal, em toda pessoa que tenha rinite alérgica, rinocinusite ou asma, é começar a conhecer suas alergias, a partir de um teste alérgico. Existe também um exame chamado IgE, que é feito no sangue, que a gente também solicita muito, né? Esses 2 exames são, assim, é a base para que a gente consiga fechar um diagnóstico e principalmente saber quem são os alérgenos, os agentes alérgicos que estão desenvolvendo aquelas alergias. Pois é, nesse tempo mais frio, realmente quem sofre, né, das alergias sofre dobrado, assim como a rinite. Sinusite também a gente pode considerar que piora cada vez mais nesse tempo mais frio. Mas olha, gente, falando sobre a nossa entrevista agora, vamos falar sobre aleitamento materno, que ele reduz, inclusive, 13% da mortalidade até os 5 anos de vida da criança e evita diarreia e também infecções respiratórias. Mas a maioria das mães sentem muita dificuldade ao amamentar, principalmente quando é de primeira viagem. E para esclarecer nossas dúvidas, hoje a gente recebe aqui a nutricionista Janilda Moraes. Menina, travei aqui no negócio, quase não sai. Janilda, seja bem-vinda ao Saúde Você de hoje. É um prazer recebê-la, né? Sobre um assunto que tanto importa, não só para a mamãe, para o papai, mas também a família de uma forma geral, porque acaba sofrendo todo mundo junto, né? Quando existe essa dificuldade em amamentar. E falando sobre o leite materno, a gente já pode dizer que ele é considerado um alimento completo. Conta pra gente se realmente é completo, se não é completo assim, como a gente imagina. Isso, exatamente. Assim, como a gente já tem de construção, né, de base científica, né, em vários estudos, o leite materno ele é extremamente completo, né? É totalmente essencial para que essa criança, é o alimento ideal para que essa criança receba, né, esse primeiro alimento na... Gente, corta aqui, gaguejou tudo aqui. Então, na verdade, assim, o leite materno já é sabido que ele tem em torno de, mais ou menos em torno de 250 substâncias que já é conhecida, que faz parte dessa composição de leite. Então, assim, não existe aquela questão de leite fraco, né? A gente já começa a combater esse primeiro mito aqui. Entendi. Né? Diante de uma composição muito rica, não existe leite fraco. Toda mãe produz o leite específico para o seu bebê. Entendi. De acordo com todos os nutrientes, de acordo com todas as vitaminas. Às vezes se baseia muito pela coloração do leite, né? Por isso que existe essa questão do mito em leite fraco ou leite forte. Então, a gente tem o primeiro leite que a gente chama, que é o colostro, aquele que já naqueles primeiros momentos ali de pós-parto, até o 7º dia, esse leite a gente denomina como colostro. Então, às vezes ele vem com uma coloração meio que parecido com água de coco, outros ele já vem um pouco mais amarelado. Então, muitas vezes esse que vem com uma coloração um pouco mais parecido com água de coco, que as mães relatam que até a aguinha que sai naquele primeiro momento, e ela, doutora, só está saindo essa aguinha, mas é essa aguinha que é basicamente a vacina do bebê, aquela primeira vacina, porque a gente tem uma composição riquíssima nesse primeiro leite. Cada anatomia reage de uma forma, né? Cada mulher reage de uma forma. E às vezes as mães, elas começam a se culpar quando não conseguem amamentar, não é verdade? E aí atinge muito o psicológico. Eu creio que esteja muito ligado o psicológico à questão da amamentação em si também. E aí quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia em relação a essas mamães, as principais dificuldades? Na verdade, assim, são inúmeras dificuldades e principalmente quando essa mulher ela não é tão preparada no pré-natal, né? Na verdade, assim, a gente já tem uma conscientização e a gente já verifica que aquelas mulheres que já são preparadas, e como é que a gente prepara essa gestante já no pré-natal em relação à amamentação? Nada mais do que aquela questão mesmo de preparação, de avaliação do bico, né? Então, quando a gente já identifica um bico que, por exemplo, uma mama plana, né? Um mamilo invertido, a gente já trabalha essa gestante na questão de como é que a gente poderia, as técnicas que como ela poderia, que pode facilitar ela no pós-parto. O mamilo invertido, a gente pode dizer que é aquele que o bico é para dentro, no caso? Isso, ele fica bem para dentro. Entendi. Isso.
E aí, na verdade, antigamente, tem muito ainda a questão das condutas que muitas vezes se indicava, precisa passar bucha, precisa passar toalha. Não precisa mais esse tipo de preparação. Ou então ficar puxando para ver se, né, ele vinha para a parte de... ficava mais externalizado, mas que, na verdade, isso não é mais necessário. Na verdade, a mãe, a gestante, ela precisa mesmo ser preparada com conhecimento. Então, essa mãe que sofre com esse mamilo invertido, ela consegue amamentar normalmente? Tati. Então, o segredo vai estar na pega, podemos dizer assim, na técnica, né? Isso. Na técnica, principalmente porque, na verdade, o bebê ele não vai pegar só no bico. Tá. Né? Quando o bebê ele faz essa pega só no bico, aí a gente vem com as intercorrências, com as dificuldades. E aí vem as rachaduras, e muitas vezes é tão doloroso. E para tratar é bem delicado, né? Isso, na verdade, a principal, vamos dizer assim, a principal técnica ou conduta é simples, que é a correção de pega do bebê. Tá. Porque se o bebê ele faz uma pega muito superficial e ele vai só no bico, então, primeira coisa que a gente vai ter de dificuldade é que o bebê vai começar a perder peso, porque ele não extrai o leite numa quantidade suficiente. Mostra na técnica, vira um pouquinho pra frente. Aqui. E aí a gente tá vendo a areola, né, da mama. Que é essa parte toda escura aqui, tá? Então, na verdade, a gente precisa fazer com que o bebê ele tenha uma abertura de boca, né, bem interessante. E aí a gente entra em outra questão. Quando os bebês fazem utilização de bicos, de chupetas, de mamadeira, ele vem com uma boquinha mais fechadinha. Entendi. E aí quando ele vem com essa boca mais fechada, ele só vem aqui, ó. E aí ele faz... Quando ele só vem com essa boquinha mais fechada, ele só vai pegar essa parte aqui inicial, que é a superficial, que é do bico. E aí ele vai ficar fazendo esse padrão aqui e ele não consegue fazer a extração da quantidade de leite. Existem alimentos ou alguma outra coisa que atrapalhe na produção do leite? Que atrapalhe, não. Nem que atrapalhe, nem que ajude. Tá. Né? Na verdade, a gente acaba orientando essa mulher que ela tem uma alimentação saudável, como em qualquer estado, né? Até mesmo para a gente, enfim, a alimentação saudável. O mais indicado é que menos industrializados possíveis. E aí o que é tão interessante do aleitamento materno e da amamentação é que tudo que a mulher vai consumir, principalmente se ela tem uma alimentação mais variada, vai afetar na coloração do leite. Entendi. Então, se ela tem um consumo, por exemplo, de alimentos mais esverdeados, ou se ela tem um consumo, por exemplo, de alimentos, por exemplo, como abóbora, mais alaranjados, esse leite ele tende a pegar as características da coloração. Tem mamães que evitam o consumo do café, porque dizem que dá cólica nas crianças. Tem mamães que apostam num caldo de cana para produzir ainda mais leite. Então, isso aí seria mito? Sim, na verdade, nós não temos um alimento específico que ajude nessa produção de leite. A gente, na verdade, atua com a alimentação para manter o estado saudável dessa mulher, né? Nesse momento que ela está amamentando. Mas que, na verdade, a chave da amamentação é que ela tenha basicamente uma tranquilidade, e aí a rede de apoio é fundamental, você até comentou no início, né? Então aquela família toda envolvida, não é só a mãe, né? Mas a gente precisa do pai, né? Como rede de apoio, ali auxiliando junto, né? Está ali junto, a mãe, a avó do bebê, enfim, todo mundo ali compartilhando. Porque, como também você falou, o emocional também afeta demais. E aí já reforçando que rede de apoio não quer dizer dar pitacos, né? Porque Exato. A mulher está ali naquele período tão delicado, né? Sem dormir direito, tanto o pai quanto a mãe, quanto as pessoas que acompanham, que convivem naquela casa. Então, assim, dar pitaco é o que os pais menos precisam, né? Receber pitacos, na verdade, nessa época. É verdade. E os maiores pitacos são leite fraco. Esse bebê tá com fome. Tá chorando muito, é fome. Dá complemento, suplemento. Isso, entra, né? Com fórmula infantil e aí entra uma cascata de coisas. Na verdade, assim, o que mais faz com que essa mãe ela tenha uma produção de leite, vamos dizer assim, suficiente para esse bebê,
e que essa estimulação aconteça é a pega correta do bebê, a amamentação em livre demanda. O que é isso? É o bebê fazer a própria agenda de alimentação dele. Entendi. Né? Então, ele que vai sinalizar. E aí, por exemplo, os sinais de fome do bebê. Porque muitas vezes a gente pergunta para as mães, como é que você sabe que o seu bebê está com fome? Ah, porque ele chora. Mas o choro é o último sinal que aí ele já está totalmente estressado. E aí, quando a gente vai colocar esse bebê no peito, nesse nível de choro dele, muitas vezes vai ser mais difícil a gente conseguir fazer com que ele tenha uma pega correta. Normalmente ele vai pegar só no bico. E aí, as mamães que já estão, por exemplo, com o mamilo ferido, né? Chegou a esse nível. Quais são os cuidados que ela deve ter? Tem pessoas que utilizam a pomada, tem pessoas que fazem o tratamento com a laser terapia, né? Que é muito importante também. Às vezes a gente não dá nada por uma luzinha que a gente está vendo ali naquele momento, mas só realmente quem estuda isso sabe o nível de importância que tem esse laser. Então, assim, aquela pomada, a criança ela pode mamar por cima, não atrapalha em nada, não prejudica, não dá alergia. Então, Tati, na verdade, as fissuras, vamos dizer que assim, a maior parte das causas, na verdade, a maior causa de fissuras, né, de rachaduras, é a pega inadequada, é a pega errada, o bebê está pegando só no bico. Então isso, vamos dizer assim, continuamente vai machucando, porque é uma região sensível, essa pele aqui é muito sensível. Né? Então, na verdade, isso de forma contínua, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é corrigir essa pega. Né? Porque não adianta nada. Ótima sua colocação de laser terapia, ajuda muito. E assim, rapidamente a gente consegue em 2, 3 aplicações, dependendo, às vezes na primeira aplicação, segunda, a gente já tem um resultado bem efetivo. Mas se a gente não trabalhar essa pega do bebê, não vai adiantar, porque daqui a pouco vai arrebentar novamente. A gente precisa muito corrigir essa pega. Na verdade, a chave de um sucesso de amamentação é a pega correta, porque você vai manter essa produção de leite adequada dessa mulher, né? E a gente vai fazer com que todo essa dinâmica da amamentação ela aconteça de forma que o bebê ganhe peso e essas intercorrências não aconteçam. Se chegou ao nível da mamãe utilizar as pomadas cicatrizantes, o bebê ele pode mamar por cima dessa pomada ou tem que se fazer sempre a higienização antes do mamilo? Então, na verdade, a questão, alguns indicam a pomada, outros não. Existem vamos dizer assim, as linhas de conduta. Eu normalmente não sugiro a utilização das pomadas, até porque o que acontece? A gente acaba que quando a gente coloca essa pomada, a gente pode estar favorecendo o surgimento de ductos bloqueados. Entendi. Pode obstruir, pode bloquear os ductos e aí a gente já vai levar para uma outra intercorrência. E a área sempre, creio que úmida, não ajuda a cicatrizar. Exato, exato. Então, na verdade, o manejo mesmo, né? Como é que a gente orienta quando essa mama está fissurada? Primeira coisa, a gente precisa avaliar a pega desse bebê. Né? Esse bebê ele precisa ter uma pega adequada e aí a boquinha bem aberta, pegando a maior parte da parte escura e aí a gente vai analisar e os lábiozinhos bem abertos. A gente corrige isso e fica verificando, na verdade, às vezes chega até sangrar, dependendo. E outra causa também de rachaduras é o bebê ele ter, que a gente chama de anquiloglossia ou a língua presa, mais comumente como língua presa. Entendi. Por isso que nas maternidades hoje a gente já tem o teste da linguinha, que é fundamental para que esse bebê ele seja avaliado e detectado realmente se essa linguinha está presa ou não. Porque isso de forma recorrente vai fazer com que rache. E aí, por exemplo, as pomadas a gente não utiliza e o que a gente vai favorecer? Hoje se indica muito as rosquinhas de amamentação ou as rosquinhas de fralda. E aí você faz uma rosquinha de fralda e você coloca aqui, coloca o sutiã, porque muitas vezes o contato com o tecido vai piora, né? Vai piorando. E essa rosquinha vai evitar o contato direto com o sutiã, no caso. E mantém essa região aqui toda arejada,
favorecendo essa cicatrização. Entendi. Entendeu? Janilda, você falou uma coisa interessante, a questão a criança que vai fazer o calendário os horários de mamada dela, né? Isso. Mas aí, então, a mamãe, ela está proibida de estar acordando a criança, isso aí a gente pode... Como é que a gente vai trabalhar esse impasse? Então, na verdade, assim, existem alguns bebês, é muito característico de cada bebê. Existem bebês que são bastante sonolentos. E aí, nesses casos de bebês muito sonolentos, a gente tem uma preocupação. Esses bebês ficarem muito tempo sem ir ao peito, porque ele está dormindo. E aí, essa glicemia, né, esse açúcar do sangue do bebê cair. E é o que a gente chama de hipoglicemia. E aí, a gente vai já ter outro problema. E também o caso, por exemplo, por isso que... E a gente também não pode determinar horários restritos. Eu vou amamentar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. O que a gente verifica? Sinalização de fome. O bebê ele começa a colocar a mãozinha na boca, coloca a linguinha para fora, né, faz a movimentação com a cabeça. Mas se essa mãe observar que esse período está muito, vamos dizer assim, muito espaçado dele dormir, a gente precisa realmente acordar esse bebê justamente com essa preocupação dessa hipoglicemia. Entendi. E aí a gente pode dizer que o leite materno também ele fortalece a imunidade? Podemos, sim. É uma das características mais fundamentais. Nós temos praticamente assim toda a imunidade dessa mulher passando para o bebê através do leite materno. Inclusive, vários estudos agora na pandemia trouxeram que as mulheres que tiveram Covid ou que foram vacinadas, os bebês eles tinham os anticorpos, porque houve essa passagem de anticorpos pelo leite materno. É bem interessante que existe uma imunoglobulina bem específica, que é um anticorpo chamado de IgG. É como se fosse um registro de todas as células imunológicas de todo o sistema imune dessa mulher. Então, desde a fase de infância dela até aquele período, vamos dizer assim, toda a proteção que ela desenvolveu está naquela imunoglobulina, naquele anticorpo que vai passar pelo leite materno. E o bebê ele fica protegido contra todas as doenças que a mãe teve contato desde a infância até aquele momento. Entendi, maravilha. Não se discute aleitamento materno. É o que vai trazer de mais benefícios para a criança. Janilda, eu agradeço demais a sua participação aqui hoje. Que pena que o nosso tempo acaba sendo curto, porque assim, é um assunto tão gostoso de se falar e tão importante. É verdade. Então, as portas estão sempre abertas para voltar quando quiser, viu? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Tati. Maravilha. E agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.